o primeiro passo para a gente resolver é achar os polos, né, pessoal? Lembrando que os polos são as raízes do meu polinômio do denominador. Como que a gente acha os polos, né? A gente vai pegar esse polinômio aqui, ó, s ao quadrado mais 8s mais 16 e vai igualar ele a zero. Pessoal, como que a gente resolve uma... como que a gente resolve uma equação de segundo grau? Hein? Bhaskara, né? Então vamos lá. Qual que é a fórmula? Primeiro a gente acha o delta, né? É b quadrado menos 4ac. Então olha só, o delta, né? Quanto que vale b? 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 16. Então meu delta aqui vale 0. Putz, o delta vale 0 para essa? Eita, não era para acontecer isso. Era isso que eu tinha te falado. Eu ia ensinar isso hoje, tá? Bom, já vou ensinar agora, tá, pessoal? Todo mundo que entregou, eu vou considerar só de ter entregue, tá? Mas eu ainda não ensinei isso aqui para vocês ainda. Passei exercício adiantado, tá? Então, olha só, o meu S aqui, né, vai ser menos B, menos 8, mais ou menos raiz de 0, dividido por 2. Então, olha só, pessoal, o meu S1, nesse caso aqui, né, vale menos 4, e o meu S2 também vale menos 4, né? Então, olha só, pessoal, a gente tem, ó, que tanto a nossa raiz S1 vale menos 4 e S2 também vale menos 4, né? Então, olha só, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de raiz de multiplicidade 2, né? Então, olha só, eu posso reescrever o meu f de s da seguinte forma, ó. 4s mais 12 que divide, tá? Ó, a forma é assim, ó, s menos o meu polo 1, né? O meu polo é menos 4, então vai ficar aqui, ó, s mais 4, né? Então, olha só que o meu S mais 4, ele é polo duas vezes, ó. Então, fica só S mais 4, que multiplica S mais 4, né? Então, a gente pode reescrever assim, ó, 4S mais 12, que divide S mais 4 ao quadrado, tá? Pessoal, o que acontece quando eu tenho uma raiz de multiplicidade 2, uma raiz de multiplicidade 3, tá? Que é esse caso aqui. Oi? A fórmula vai ser sempre negativo. O S Sim. menos P1, depois o S menos P2 também, né? Isso, S menos P2. É que o P1 e o P2 valem menos 4, né? É porque foi semana passada, o senhor tinha passado que era positivo. Lembra que no final da aula eu corrigi? Ah, então foi isso aí então que eu me embananei. No final da aula eu corrigi. Eu falei, pessoal, volta aqui, ó. Meu slide tá errado, deixa eu corrigir para vocês. Mas não tem problema, tá? Eu nem ensinei raiz de multiplicidade dupla aqui ainda para vocês. Então, eu vou aceitar quem entregou, eu aceito, tá? Olha só, pessoal, como que eu faço, né, quando eu tenho um sistema de multiplicidade 2, né? Então, olha só. Bom, pode parecer, né, que a gente está fazendo isso daqui, ó. Que a gente pode colocar assim, né, R1 sobre S mais 4 mais R2 sobre S mais 4, né? Pode parecer que eu não divido assim, né? Mas, olha só, pessoal. Na verdade, quando eu tenho um sistema de multiplicidade 2, a gente faz assim, ó. ALP, como que eu faço isso? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tiver S menos um polo, né, de multiplicidade N, né, quando a gente, no meu denominador, ó, como que fica, né? Fica assim, ó, R1 sobre S menos
P mais R2 sobre S mais P ao quadrado, mais R3 sobre S mais P ao cubo, tá? E eu vou somando até a gente ter aqui, ó, Rn sobre S mais P elevado a N. Então, olha só. Pessoal, então, quer dizer, ó, eu começo com S menos P, menos P, menos P, menos P, tá? E eu vou aumentando a raiz até eu chegar na minha multiplicidade da minha raiz, né? Ou seja, pessoal, nesse caso aqui é multiplicidade 2, né? Como que eu resolvo, então? Então fica, ó, eu começo, né? Ó, então vai ficar R1 sobre S mais 4, né? Que multiplica aqui, ó, R2 sobre S mais 4, ó. Cada interação a gente aumenta um, ó. Esse daqui é a primeira, esse daqui é ao quadrado, tá? E eu vou aumentando até chegar aqui na minha multiplicidade. Deu para entender como que eu faço quando a raiz é múltipla, pessoal? Eu não entendi muito bem, não, LP. Então vamos lá. Ó, se fosse isso daqui, ó. Vamos supor que fosse assim, ó. 4S mais 12, que divide S mais 4 a quarta. Como que eu coloco isso daqui na forma de frações parciais? Ficaria assim, ó. R1 sobre S mais 4, tá? Mais R2 sobre S mais 4 ao quadrado, tá? Ó, a minha multiplicidade, né, que é a potência da raiz, é 4. A gente continua, ó, mais R3 sobre S mais 4 a terceira, mais, ó, é 4, eu ainda continuo. R4, que divide S mais 4 a quarta, tá? Quando eu chegar aqui, ó, na minha multiplicidade da minha raiz original, a gente para. Oi? Não, mas eu entendi, tipo assim, então é a quantidade de P, tipo, vai ter P1, P2, P3, a mesma quantidade que vai ser embaixo? De R ou de P, você tá perguntando? Não, ou, tipo, né, meio que parece, tipo, se tiver P1, P2 ou P3, embaixo não vai ser elevado, tipo, a terceira potência, mais ou menos, assim? Não, olha, isso só acontece, tá? Quando uma raiz, ela, ó, menos 4, ela é raiz desse negócio mais de uma vez, né, ó? Então, ó, a gente calculou o delta, né, ó? Todo sistema, todo S ao quadrado tem duas raízes, né? O meu delta deu 0, então minha resposta deu menos 4. Então, menos 4, ela é raiz duas vezes, tá? Entendeu isso? Ó, a LP, o meu S é quadrado, né? Então, todo sistema de segundo grau tem duas raízes. A LP, se meu S fosse cúbico, todo sistema de terceiro grau tem três raízes, tá? Ah, o meu S é a quarta, todo sistema de quarto grau tem quatro raízes. Até aqui tudo bem? Certo. Certo? Olha só. Aí eu calculei aqui, né? Ó, o meu delta deu 0, então o meu S, quando eu calculei aqui, ele vale menos 4, tá? A LP quer dizer que esse sistema ele tem uma resposta só, matematicamente? Não, tá? Quer dizer que menos 4 é raiz duas vezes do meu sistema. Tá? Então, que a gente, quando isso acontece, pessoal, a gente fala que esse polinômio tem que essa raiz ela é uma raiz de multiplicidade 2, tá? Ou seja, o mesmo valor é resposta para o polinômio duas vezes. Tudo bem? Certo. Certo? Então, olha só. Ah, LP, como é que eu faço mesmo, né? Ah, lembra como é que eu faço? Eu venho aqui, né? E depois, ó, eu passo, ó, o polinômio de cima eu mantenho intacto, né? E aí eu faço assim, ó, divido, né? E embaixo eu ponho na minha forma de polos, ou seja, eu faço um polo multiplicando o outro, né? Ó, tanto o meu polo 1 quanto o meu polo 2 é menos 4. Então vai ficar S mais 4 que multiplica S mais 4 aqui embaixo. Tudo bem? Certo. Certo? S mais 4 que multiplica S mais 4 não é S mais 4 ao quadrado?
É. Então, olha só. Toda vez que eu tiver no meu denominador, tá? Um polo que está ao quadrado, ou ao cubo, ou à sexta, quer dizer que esse polo ele é de multiplicidade variada, tá? Se ele é ao quadrado, quer dizer que esse polo é de multiplicidade 2, então esse polo aqui, menos 4, é 2 vezes raiz do meu sistema, tá? Vamos supor que esse meu polo seja de multiplicidade 3, né? Eu teria aqui, ou então esse caso aqui, ó, no meu polo aparece S mais 4 a quarta, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que menos 4 é raiz 4 vezes desse polinômio, tá? Então, sempre que eu tenho um polo elevado a um número, quer dizer que aquele polo ele é raiz de mais de uma vez. Então, ele tem dupla, tripla ou quádrupla multiplicidade. Até aqui deu para entender? Todo mundo? Alguém ainda está com dúvida, pessoal? Não entendi. Entendeu? Mais alguém está com dúvida? O que significa esse S ao quadrado? O que significa esse S à quarta? Até aqui, todo mundo entendeu? Sim. Sim? Olha só, pessoal. Então, vamos lá. Então, como que eu faço quando eu tenho um polo de multiplicidade múltipla? Tá? Eu faço isso, ó, R1 sobre S sobre o polo à primeira, mais R2 sobre o polo ao quadrado. E eu vou, pessoal, até que o grau aqui seja igual ao grau de multiplicidade, né? Nesse caso aqui, deste problema, o grau de multiplicidade é 2, né? Se o grau de multiplicidade é 2, eu faço S mais 4 a primeira, mais R2 que multiplica S mais 4 ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Até aqui todo mundo me acompanhou ou não? Sim. Sim? Então, olha só, né? ALP, quando a multiplicidade é variada, como que eu faço? Agora é só eu vir aqui para achar o R1 e usar aquela fórmula do passado, tá? Não, pessoal, tá? Quando a multiplicidade é variada, tá? A gente tem que usar o que a gente chama aqui de... A gente tem que usar a derivada, tá? ALP, como assim eu tenho que usar a derivada? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, usar a derivada é muito difícil, tá? Então, que eu vou fazer aqui com vocês? Ó, então vamos lá. Não vamos usar a derivada, que ela é mais fácil, tá? Então, olha só, pessoal, a gente começa aqui, ó. Né, ó. A gente começa do último, ó, do meu R2. Então, fica assim, ó, R2, né? Ele vai ser igual. Ó, da mesma forma que era antes, tá? O R2 é igual, vai ficar, ó, S mais 4 ao quadrado, que multiplica esse daqui, né? Então, vai ficar 4S mais 12, que divide S mais 4 ao quadrado, né? E o meu S aqui vale o valor do meu polo, menos 4. Né? Então, ó, posso cortar esse de cima com o de cima, né? Então, eu venho aqui no S e substituo por menos 4. Então, fica 4 vezes menos 4 mais 12. Né? 4 vezes menos 4 dá menos 16. Menos 16 mais 12, 4. Alguma dúvida? Tá? Então, olha só, para achar o R2, mesma coisa. ALP, e para achar o R1? Olha só, o R1, pessoal, a gente vai fazer a derivada da primeira disso daqui, tá? Então, ó, S. Eu vou repetir isso daqui, mas eu vou fazer a derivada da primeira. Então, olha só. Eu corto aqui com aqui, né? Então, fica só, pessoal, para S igual a menos 4, tá? Fica a derivada da primeira de 4S mais 2. Vamos lá, hein?
Qual que é a derivada de 12, pessoal? Qual que é a derivada da constante? É nada. Nada, né? E a derivada de 4S? 1. 4, né? S. Essa é a elevada à 4. primeira, né? 4. Então, ó, olha só. Então, vamos lá. Ó. A LP não entendi direito. Vamos lá. Então, ó, vamos supor nesse caso aqui, ó. A gente tem isso daqui, ó. Né? Ó, vamos supor, naquele exemplo que eu passei, né? 2S mais 4 dividido por S mais 4 a quarta. A gente já viu como é que a gente colocaria isso daqui, né? R1 sobre S mais 4 a primeira, mais R2 sobre S mais 4 ao quadrado, mais R3 sobre S mais 4 ao cubo, mais R4 sobre S mais 4 a quarta. Tá? Então, olha só, pessoal. LP, como, ó, para você achar o R4, né? Você viria e faria isso daqui, ó. Multiplicaria, né? S mais 4 a quarta, que multiplica a equação, né? 12S mais 4 sobre S mais 4 a quarta. E o polo, ó. E o S valendo o meu polo, que é menos 4. Para achar o R4. Para achar o R3, pessoal, a gente começa sempre do último, tá? Para achar o R3, eu vou fazer a derivada da primeira disso daqui. Tá? E pananã. Para achar o R2, cada vez que eu vou recuando no R, ó, eu vou aumentando a derivada. Para achar o R2, eu faço a derivada da segunda, ó. Disso daqui. A equação é a mesma. E para achar o meu R4? Para achar o meu R4, você faz a derivada da terceira. Você deriva 3 vezes. Tá? Nesse caso aqui, como era só 2, né? Eu fiz a primeira normal, voltei uma, derivada da primeira. Entenderam, pessoal? Ou nhé? Faz um exercício pra nós ver certinho onde vai ser Então, mesmo. ó, já fiz, ó. Não, Pra porque aí. que meio que esse eu fiz. Eu errei tudo praticamente, né? Eu tô meio Não, perdido. é eu que pus ele errado, tá? Tipo, depois você faz um da terceira pra nós ver o Vou que vai fazer, ficar. vou fazer. Vou fazer. Então, olha só. Continuando, né? A gente tem, então, aqui que o nosso f de S. A gente achou que o nosso R1 vale 4 e o nosso R2 vale menos 4. Então, ficou aqui, ó. Menos 4 sobre S mais 4, né? Mais 4 sobre S mais 4 ao quadrado. Tá? Então, vamos aplicar agora, pessoal, a inversa de Laplace, né? Então, ó, a inversa de Laplace de f de S é igual. Ó, já vou aplicar a propriedade da linearidade aqui, tá? Ó. Então, já vou tirar a constante para fora do Laplace, ó. Menos 4 que multiplica a inversa de Laplace de 1 sobre S mais 4, né? Mais, vou tirar o 4 também, ó. 4 que multiplica a Laplace inversa de 1 sobre S mais 4 ao quadrado. Então, olha só. Qual que é a Laplace inversa de f de S? F Laplace inversa de f de S é f de t, tá? Isso aqui é igual a menos 4 que multiplica. Então, vamos lá. Eu vou olhar, pessoal, 1 sobre S mais 4, né? Eu vou olhar lá na minha tabela de Laplace o que pode ser.
ó, 1 sobre S mais A, né? É exponencial de menos AT. Então, ó, onde o meu A aqui, pessoal, vale 4, né? Então, ó, isso aqui é 4. Essa daqui, pessoal, ó, é exponencial, tá? De menos 4t. Exponencial de menos 4t mais 4, tá? Quando eu olho na tabela, pessoal, tá? Que eu tenho aqui, ó, 1 sobre s quadrado. Ó, quando eu tenho assim, ó, é que não, acho que não tem nessa tabela, tá? Quando eu tenho aqui, ó, 1 sobre s mais a elevado a n, tá? Isso daqui no domínio de Laplace, ó, né? No domínio do tempo, isso daqui é t elevado a n menos 1, exponencial de menos a t, né? Então, olha só, pessoal, nesse caso aqui, né, o n vale 2 e o a vale 4, né? Então, ó, t 2 menos 1 é t mesmo, né? Exponencial de menos 4t. Vou fazer mais uma aqui para facilitar para todo mundo, ó. Vamos lá. Para facilitar, não, para ajudar o entendimento. O T ali vai continuar LP? Oi? O T tinha que ser o 2 ou não? Não, olha só. Pera aí, deixa eu já vou. Só copiar aqui, eu já faço com você. Ó, vamos lá. Eu já volto para lá. Deixa eu só criar mais layers aqui para a gente poder. Vamos lá. Esse daqui está perguntando, ó. Ó. Então, isso tá assim na tabela, tá? Ó. Tá assim na tabela, ó. Tá? Ó, então, ó, quando eu tenho 1 sobre S de A elevado a N, tá? Isso daqui é T elevado a N menos 1 exponencial de AT, né? Então, olha só. Para esse caso aqui, quanto que vale N? Olhando aqui, ó. 2. É esse modelo aqui, né? N vale 2. E o meu A vale quanto? Vale 4? Vale 4, né? Então, vamos vir aqui, ó. Então, ó, T elevado a N menos 1. 2 menos 1 vale quanto? Ah, entendi. 2 menos 1 é T, a primeira, né? Mas a gente pode colocar aqui o T a primeira, mas não é obrigatório. Tá? Ah, não, eu não sabia se o T ia ser substituído por algum número. Não, T é a variável T. Ah, entendi. Tá? T é a variável T, ó. Uhum. No domínio de Laplace, a minha função é em função de S. No domínio de E, em função de T. No domínio do tempo é em função de T, enquanto no domínio da Laplace é função de S. Ah, LP, não entendi muito bem. Vamos fazer mais um exercício aqui para ajudar, né? Então, olha só, pessoal, eu tenho aqui uma raiz, né? Com multiplicidade 3. O que isso quer dizer quando eu tenho uma raiz de multiplicidade 3? Eu tenho aqui, ó, S quadrado mais 2S mais 3, né? Aí eu começo, ó, pessoal. Não, desculpa, já tem lá. Não preciso fazer isso de novo, né? Então fica assim, ó. R1. E aí, ó, eu começo, ó, sempre do primeiro, ó, sempre elevado à primeira, né? Mais R2, né?
Aí, S mais 1 ao quadrado, mais R3, S mais 1 ao cubo, tá? Cheguei aqui, ó, na mesma potência que a multiplicidade da minha raiz. Eu paro, tá? Então, vamos antes fazer aqui, ó, pessoal, só para a gente identificar o valor dessa raiz, né? Se o meu modelo é S menos P, né? Olha só, se o meu modelo é S menos P. Então, quando fica aqui, ó, S mais 1, quanto que vale o meu P, pessoal? Hein? Menos 1. Menos 1, né? Então, o meu polo vale menos 1. Só para a gente demarcar que o nosso polo vale menos 1. Então, pronto, ó. Então, olha só, eu tenho aqui, né, os R1, R2, R3, tá? Quando eu passo para esse modelo aqui, né, eu saio desse modelo e passo para esse modelo, eu ponho o que a gente chamou de colocar no método de frações parciais, né? Para a gente terminar de resolver, falta achar os coeficientes, R3, R2 e R1. Olha só, pessoal, o meu R3, a gente sempre começa do último, ó. O meu R3, eu acho normalmente, né? Como que a gente fazia normalmente, ó? O meu R3, né, é o que está embaixo dele, S mais 1 ao cubo, que multiplica aqui a minha equação, né? Então, ó, fica S quadrado mais 2S mais 3, dividido por S mais 1 ao cubo, né? E no lugar do S, eu vou colocar o valor do polo, que é menos 1, né? Então, olha só, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar este com este, né? E no lugar do S aqui, eu vou colocar o meu polo. Então, fica menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 3, né? Então, olha só, quanto que é menos 1 ao quadrado? 1 mais menos 2, né? Então, 1 menos 2, né? Fica 1, né? 1 mais 3 dá quanto, pessoal? Desculpa. 1 mais menos 2 fica menos 1, né? Menos 1 mais 3 fica quanto? 2. 2, né? Então, o meu R3 vale 2. Olha só, eu vou voltar agora, tá? Na hora de distribuir, a gente vai aumentando. Na hora de achar os R's, a gente vai voltando, tá? Então, olha só, a equação que está dentro do parênteses aqui é a mesma, tá? Só que em vez de eu achar ela, eu vou achar a derivada da primeira, ó. Então, R2. Eu vou achar a derivada da primeira de S mais 1 ao cubo, que multiplica S quadrado mais 2S mais 3, dividido por S mais 1 ao cubo, tá? E aí a gente tem aqui, ó, que o meu polo vale menos 1, tá? Então, eu posso cortar aqui e posso cortar aqui. Então, vamos continuar aqui, ó, pessoal, né? Então, ó, sobrou, né, para eu achar a derivada da primeira, de S quadrado mais 2S mais 3, né? S igual a menos 1. A LP, como que eu acho polinômio? Então, vamos continuar aqui, ó. Como que eu acho derivada de polinômio, né? A gente faz o seguinte, ó. Lembra que a gente faz assim, ó? O número que tá... O polinômio é assim, né? Ó, se ele tá ao S... Se o S tá ao quadrado, o que acontece com ele? O meu S desce, né? E eu subtraio 1. Então, S ao quadrado, o meu 2 desce multiplicando. 2 vezes S. E eu subtraio 1 da potência, né? Então, fica 2S vezes 2 menos 1. 2S a primeira, né? Mas, ó, eu tenho 2S elevado à primeira, né? O meu 1 desce multiplicando, 2 vezes 1, 2. S, subtrai o 1, S elevado a 0 dá 1. Derivada de constante sempre é igual a 0. Aqui, igual a menos 1. Né? Então, olha só. Fica assim, ó. 2S mais 2, né? Para S igual a menos 1. Vamos substituir aqui, ó, pessoal. Né? Então, ó, no lugar do S eu vou colocar menos 1. 2 vezes menos 1
mais 2. 2 vezes menos 1 é quanto, pessoal? Menos 2. Menos 2, né? Mais 2? 0. 0. Então, meu R2 vale 0, né? Achei R3, achei R2, vou voltar mais um, tá? Então, olha só, o meu R1, ele vai, cada vez que eu volto, eu aumento uma derivada. Então, é a derivada da segunda, tá? A LP, o que é derivada da segunda mesmo? Eu derivo 2 vezes a minha equação, tá? A equação é a mesma, ó. R mais 1. S mais 1, desculpa. S mais 1 ao cubo, que multiplica S quadrado mais 2S mais 3, que divide S mais 1 ao cubo, né? E o meu S vale menos 1. Então, eu posso cortar esse com esse daqui, né? Então, ó, da derivada da segunda, vou continuar ali de baixo. Fica aqui, né, ó. Derivada da segunda ds de S ao quadrado mais 2S mais 3 para S valendo menos 1. Olha só, pessoal. Derivar isso daqui uma vez, a gente acabou de fazer, né? Então, ó, quando eu faço a primeira derivada, né? Então, vou derivar uma vez. Vou diminuir aqui, ó. ds, né? Quando eu derivo isso daqui uma vez, fica aqui, ó. 2S mais 2, né? Para S igual a menos 1. Ó, fiz isso daqui uma vez, né? Tem, ó, derivei a primeira vez, achei isso daqui. Preciso derivar mais uma vez, né? Então, olha só, para eu chegar no meu valor. 2S, quando eu derivo, dá 2. A derivada da constante é 0, né? Para S igual a menos 1. Então, o meu R1 vale 2. Entenderam, pessoal? Então, ó, a derivada da segunda, a gente deriva uma vez, depois deriva mais uma. Então, o meu R1 vale 2. Então, olha, a minha função f de s pode ser assim, ó. O meu R1 vale 2, né? Então, fica 2 sobre s mais 1. Mais o meu R2 vale 0. 0 sobre s mais 1 ao quadrado, né? Mais, e o meu R3? Meu R3 também vale 2. Mais 2 sobre s mais 1 ao cubo. Deu para entender, pessoal? Deu sim. Sim. Deu sim? Então, olha só. Agora vamos fazer a inversa, né? Então, ó. Laplace. Ó, esse daqui, ó, tem 0. Vai para 0, a gente não precisa, né? Então, Laplace a menos 1 de f de s é igual. Ó, o meu 2 é uma constante, eu já vou colocar ele do lado de fora. Fica aqui, ó. 2 que multiplica Laplace a menos 1 de 1 sobre s mais 1, né? 2 é constante, eu vou deixar do lado de fora, que multiplica Laplace a menos 1 de 1 sobre s mais 1 ao cubo. Tá? Então, olha só, pessoal. Laplace de f de t é f, Laplace de f de s é f de t, né? 2. Ó, quando a gente olha na tabela, a inversa disso daqui é exponencial de menos t, né? Mais 2t quadrado exponencial de menos t. Então, ó, a inversa de Laplace daquele bichão lá é isso daqui.
Pessoal, deu para entender? LP, então esse S mais 1 elevado a 3, você usa a mesma fórmula quando é elevado a 2, né? Porque a fórmula é elevada a N, aí você só subtrai. Isso, ó, a fórmula é essa daqui, ó. A fórmula não, né? A tabela de Laplace, ó. A tabela é essa daqui, ó. Certinho. Só pra voltar desde o começo e me tirar uma fotinha desse exercício? Volto. Aqui, ó. Pode passar. Pode passar? Mais uma? Pode passar essa. Você já passou ou a tela travou? Não, acho que passei já. Não, peraí, travou mesmo. Aqui. E agora? Agora foi, né? Espera um pouquinho aí. Tá. Espera aí, volta anterior. A anterior é a primeira parte. É, anterior é a primeira parte. Ah, certo. Pode levar para a última parte, então, fazendo um favor. Essa é a última. Olha só, pessoal. Será que se eu colocar um exercício aqui, vocês conseguem fazer? Claro que vocês conseguem. Vou colocar um aqui para vocês fazerem sozinho, tá? Pode mandar. Ó, peraí. Esse daqui, ó. Ih, travou tudo. Agora. Ó, esse daqui, ó. Eu vou ajudar no começo só, tá? Ó, vou dar uma dica, tá? Vou só dar uma dica, ó. Mas vocês que vão fazer, tá? A LP, que dica que você vai dar? Ó, primeira dica, né? Aqui, ó, S mais 2 ao quadrado, né? Essa aqui de cima, vocês vão precisar, para facilitar as contas, vocês vão precisar ampliar ela, né? Então fica, ó, o quadrado da primeira, S ao quadrado, mais 2 vezes a primeira vezes a segunda, 4S, mais o quadrado da segunda, que é 4, né? Sobre S ao cubo. Isso daqui, pessoal, fica, ó, R1 sobre S, né? Ó, começa sempre daqui, ó, mais R2 sobre S quadrado, mais R3 sobre S ao cubo, tá? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, quanto que vale esse polo aqui? Se o modelo, ó, Vale zero? vale zero, né? O modelo é S menos o polo, né? A gente está encontrando só o S aqui, é porque o meu polo vale zero, tá? Já ajudei demais, agora é vocês. Qualquer dúvida eu tô aqui à disposição, tá, pessoal? LP, só uma pergunta pronta. Uhum. O f de S representado por Laplace inverso é a mesma coisa? Isso, é F de T. Mas, entendi. Porque, deixa eu melhorar isso aqui. Entendi a tua dúvida. Se F de S, vai que vai ter aqui na frente, ó. Vai dar dúvida, né? A mesma coisa vai ter que na F de S aí, né? F de S vai estar aqui, tá? E aplica o Laplace a menos 1 no F de S também. Peraí, deixa eu escrever aqui. Ó, aplica isso daqui também, ó. Isso daqui é igual a Laplace a menos 1 de F de S, tá?
Já coloquei o Laplace menos 1 dos dois lados, tá? Não vai ser fácil, né? Nem no primeiro semestre, nem até, né, no fim do terceiro ano. Fácil não é, mas é possível. Juntos a gente consegue, né? Então, a gente só precisa disso. Um pouquinho de paciência e, né, confiança. Tudo vai dar certo. Muito obrigada, Raquel. Flávia, querem falar alguma coisa com a professora Raquel? Tudo certo? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Bem? Flávia, André? Estamos aqui. O Vinícius realmente ele fez a apresentação da Raquel e, na verdade, a gente se reuniu em família para fazer, a gente pesquisou e a gente está conseguindo, nossa, está falando com a gente aqui, cruzadamente, ela também fez junto com a gente, foi muito legal. Né? Então, assim, foi bem interativa, todo mundo ajudando ele a fazer, foi bem legal. Né? Aliviou um pouco o estresse. De abrir vídeo, a desculpa é a mesma, né? Enviar meu vídeo, eu sempre falo para ele, mas me abra, o professor quer te ver. Eu me ponho muito no lugar do professor, porque como eu atendo muitos clientes online, eu falo, imagina, você está falando com a tela e está todo mundo só o pandemônio. Meu, é muito difícil, a gente precisa ver a reação. E eu sou muito humana também, de gostar de estar perto, de gostar de pegar
Posso corrigir ou ainda precisa de mais um tempinho? Mais 2 minutos. Beleza. LP, eu cheguei naquela parte lá que precisa das tabelas. Você digitar no Google, cara, tabela de Laplace, tem 1 milhão. Não, fechou. Eu acho mais fácil esperar o senhor. Pode corrigir, LP. Eu tava falando no mudo aqui. Vamos lá. Pessoal, então, peraí que eu perdi minha caneta. Achei. Então, ó, como que a gente começa, né? Ó, vamos começar aqui do R3, né? Então, ó, R3 vai ser S ao cubo que multiplica, né? S quadrado mais 2S mais 4, né? Dividido por S ao cubo. E quanto que vale o meu polo, pessoal? Quanto que vale? 0. 0, né? Então, olha só. A gente corta aqui, né? E a gente só substitui S no lugar do 0. Então, fica 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 4, né? Então, o meu R3 vale 4. Vamos continuar para o nosso R2, ó. O nosso R2, né? Ele vai ser a derivada da primeira de S ao cubo, que multiplica S quadrado mais 2S mais 4, dividido por S ao cubo. LP, não é 4S não, ou eu perdi alguma coisa? 2S mais 4 só, né? Mas lá em cima lá não é... Não, 2S mais 4 aqui, ó. Ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes do primeiro. Não, sim, mas Eu tô colocando 2 aqui, né? é isso É mesmo. 4, entendi. Eu que tô viajando, usando drogas. Pessoal, a gente coloca S igual a 0, né? Então, a gente corta aqui com aqui, né? Então, o primeiro passo nosso, ó, é derivar S quadrado, derivar uma vez, né? S quadrado mais 4S mais 4. Então, vamos lá, ó, pessoal. E o S vale 0, né? Então, quando a gente continua aqui, ó, derivada de S ao quadrado é 2S, né? Derivada de 4S é 4. E a derivada da constante é 0. Né? Isso daqui para S igual a 0. Né? Então, olha só, pessoal. Já derivamos uma vez, né? Agora é só substituir no lugar do S, 0. Então, fica 2 vezes 0 mais 4. Então, o meu R2 também vale 4. Né? E aí a gente volta, pessoal, vamos para o nosso R3, ó. Cada vez que a gente volta, para o nosso R1, desculpa, cada vez que a gente volta a 1, a gente aumenta 1 na derivada, ó. Então vai ficar aqui, ó. S ao cubo que multiplica S quadrado mais 4. É a derivada da segunda,
né? Mais 4 que divide S ao cubo. Para S igual a 0, né? Então, ó, corto esse com esse, né? E, ó, já vou derivar uma vez. A gente já viu que derivar uma vez, ó. Então, o D quadrado vai descer já, ó. Porque eu já derivei uma vez, né? A gente viu que derivar uma vez fica 2S mais 4. Vou derivar mais uma, ó. O D quadrado, ó. Se eu derivo uma vez, sobra uma vez para eu derivar ainda, né? Então, vamos lá, ó. A derivada de 2S, pessoal, é 2. E a derivada da constante é 0. Isso daqui para S valendo 0, né? Não tem S para eu substituir, o meu R1 vale 2. Então, olha só, a nossa f de S, né? A gente pode reescrever ela como 2 sobre S mais 4 sobre S quadrado mais 4 sobre S ao cubo. Bom, vamos fazer agora a inversa, né? Então, ó, vou vir aqui, ó, e já vou aplicar a propriedade da linearidade, tá? Separar a soma e tirar as constantes. Então, fica Laplace a menos 1 de f de S é igual a Laplace a menos 1 de... Ah, ó, vou tirar a constante do lado de fora já, né? O 2. Então, vou deixar meu 2 aqui do lado de fora, ó. 1 sobre S mais então vamos lá, João. Mais, ó, 4 é constante, eu deixo do lado de fora, 4, Laplace é menos 1 de 1 sobre S ao quadrado, né? Mais 4 é constante, eu deixo do lado de fora, 4, que multiplica Laplace de 1 sobre S ao cubo, tá? Bom, pessoal, vamos procurar lá na tabela, ó. Ó, pessoal, 1 sobre S, tá? O Laplace dele é 1. 1 sobre S ao quadrado é T. E 1 sobre S ao cubo é T ao quadrado, tá? Então, ó, olhando na tabela, ó, olhando na tabela, Laplace de f de S é f de t. 2 vezes Laplace de f de S é 1, mais 4. Laplace de 1 sobre S ao quadrado vale t, mais 4. Laplace de 1 sobre S ao cubo vale t quadrado, tá? Então, meu f de t, ó, ele é 2 mais 4t, mais 4t ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? LP, explica eu porque um é 4t e outro é 4t ao quadrado, que o meu eu fiz errado aqui. Ó, a tabela tá assim, ó. Tá? A tabela tá assim, ó. T elevado a n é 1 sobre S elevado a n mais 1. Tá? Então, olha aqui. Para o meu t quadrado é 1 sobre S ao cubo, né? O meu t elevado à primeira é 1 sobre S ao quadrado. O meu t elevado a zero é 1 sobre S. Deu para entender agora? Ah, entendi. É porque vale zero, por isso que eu confundi. Isso.
Só ele, valeu. Tranquilo. Então, ó, pessoal, essa é Olha, a Pedro. Oi. Da onde que saiu aquele 1 ali? Ah, Da é que vale 1 na Laplace ali, né? Na tabela. Isso mesmo. pode saber. Beleza. Então vamos lá, ó. Pessoal, agora eu vou conversar com vocês. Espera a ambulância passar um pouquinho. Um assunto muito importante. Pronto. Acho que agora dá para eu falar, tá? A gente vai começar agora a falar em função de transferência, tá? Ó, esse comecinho aqui, eu vou passar ele mais rapidamente, tá? Porque essa matéria aqui é tudo que a gente vai estudar ao longo do semestre todo de modelagem, tá? Então, tudo que eu falar aqui vai ser o que vai ser estudado ao longo do semestre em modelagem. Na verdade, quando eu dou isso daqui, né, normalmente é a título de revisão, mas como vocês ainda estão fazendo modelagem, o que eu falar aqui, pessoal, a gente vai começar na terça-feira, tá? A gente vai passar o semestre todo só fazendo isso, tá? Então, pessoal, olha só, o que a gente vai fazer, né? O que modelagem matemática faz? Encontrar função de transferência, tá? Então, olha só, pessoal. O que é a função de transferência, tá? Então, vamos considerar um sistema linear, tá? Esse sistema linear, pessoal, ele representa um sistema da vida real, tá? Ou seja, ele é uma equação matemática que representa um processo industrial, tá? Então, ele pode representar a ação de um forno, a ação de uma prensa hidráulica, a ação de um circuito elétrico, de um circuito elétrico que faz o controle de alguma coisa. Então, esse sistema, né, é um sistema lá industrial e ele tem, tá? Todos os sistemas físicos, tá? A gente pode representar através de uma equação diferencial, tá? Algumas são mais fáceis, outras mais difíceis, tá? Mas todos são possíveis, tá? Pessoal, então olha só, então vamos pensar um sistema, né? Que você tem uma entrada e uma saída. Por exemplo, o tanque que eu dei de exemplo lá na primeira aula, né? Você tem a entrada do tanque de água, né? E tem a saída dele, uma caixa d'água. Tem a entrada de água que vem da rua e tem a saída de água que vai para casa, tá? Então, olha só, pessoal. Todo esse sistema, tá? Todos esses sistemas podem ser expressos por uma equação diferencial ordinária, tá? De coeficientes constantes diretamente com coeficientes constantes relacionadas às variáveis de saída e entrada do sistema. Vocês lembram lá na primeira aula o que é variável de entrada e o que é variável de saída do meu sistema? Vocês lembram? Na primeira aula eu ainda falei, ó, isso aqui é importante. De entrada é variável? Não, a de saída normalmente que é, né? A que a gente quer controlar. Então, a entrada do meu sistema, né? É o agente que entra nele modificando ele. Então, no exemplo da caixa d'água, o que entra no meu sistema que altera o nível dela? Água? A água que vem da rua, né? Então, a entrada, vamos falar assim, a entrada da caixa d'água é a vazão da rua, né? E qual que é a saída da caixa d'água, pessoal? Ó, vou desenhar aqui a caixa d'água. É a distribuição para casa. Para casa, né? Isso mesmo. Então, aqui a gente tem, ó, vamos pensar aqui que a gente tem uma caixa d'água. Tá? Uma caixa d'água, pessoal, é um sistema de nível, tá? Como pode ser um tanque industrial, tá? Então, a gente tem aqui, ó. A água aqui, né? Então, olha só, pessoal, a entrada desse sistema aqui, né? Eu vou chamar aqui de QI, é a vazão de água que vem da rua, né?
Então, é o que entra e modifica o meu sistema, né? E o que sai do meu sistema que modifica dele? A vazão que vai, que eu vou chamar aqui de QO, de QOut, tá? É a vazão que sai da caixa d'água e vai para cá, que sai da caixa d'água e vai para casa, tá? Então, olha só, pessoal, se eu quiser achar uma função de transferência, tá? Eu consigo representar esse sistema aqui, ó. Ó, eu quero controlar o nível da minha caixa d'água, tá? Eu consigo representar, tá? Esse sistema aqui através de uma equação, tá? Diferencial ordinária. Então, tem uma equação aqui que é Qout de T mais HI sobre R de T é igual a QI de T, tá? Por exemplo, tá? Tem uma equação matemática que representa esse sistema. E a variação desse sistema, né, que é o meu H aqui, ó, I sobre H de T. H de T é a minha variável que eu quero controlar, o nível, né? A variação dele depende da entrada e da saída. Todo mundo entendeu isso agora, pessoal? Eu preciso explicar de novo, por favor? Vamos, ó. Então vamos lá, ó. Vamos pensar numa caixa de água, né? Então, olha só, uma caixa d'água pode ser um tanque de nível de um sistema industrial. Então, vamos lá. Ó. Eu quero controlar o nível, né? Dessa minha caixa d'água. Eu quero atuar nesse sistema de forma a controlar o nível dele, né? Então, vamos lá, ó. Qual que é a entrada do meu sistema, né? Qual que é a entrada que faz variar essa minha variável de controle, que é o nível, né? Numa caixa d'água. Da onde que entra a água que faz variar o nível? QI? Mas sem ser QI. Pode falar assim em português mesmo. Da onde vem a água que entra vem da nela? rua. Vem da rua, né? Então eu chamei isso daqui de OK, que é vazão, tá? É o símbolo para vazão. Então, eu chamei de QI, né? A vazão de água que vem da rua. Né? Então, olha só, quanto mais água entrar na minha caixa d'água, né? Mais ela vai encher. Você concorda comigo? Sim. Então, entrada, né? É uma variável que vem externa, tá? E que chega no meu sistema modificando ele. Para minha caixa d'água, essa vazão aqui, a minha entrada é a minha entrada é a vazão da rua, né? Então, ó, isso que entra no sistema e modifica nele. Agora, vamos pensar o que sai do sistema e também modifica ele. No caso da caixa d'água, quando ela solta, o que sai dela para ela modificar a altura do tanque? Água. Água, né? A água que vai para casa. Então, eu chamei a vazão de saída de Qout, tá? Aqui, ó, Qin e aqui Qout. Então, olha só, a entrada desse sistema é a vazão da água e a saída é a vazão de água que vai para a rua, que vai para casa. Tá? Então, olha só, pessoal, todo sistema assim, com uma entrada e uma saída, tá? Que são os sistemas que a gente chama de SISO, que são os sistemas que a gente vai se ater nesse primeiro momento. Esses sistemas, todos podem ser representados por uma EDO, tá? Por uma equação diferencial ordinária. Que eu escrevi aqui uma equação qualquer, tá? Mas esse sistema aqui, que é um sistema real de uma caixa d'água, né? Quando a gente aplica aqui as leis físicas, né? Quando a gente aplica aqui leis físicas, a gente consegue representar esse sistema real através de uma equação diferencial ordinária, tá? Que depende da minha variável, que eu quero controlar, da minha entrada e da minha saída. Até aqui, tudo bem? Certo. Certinho? Então, ó, pessoal, tá? Então, agora a gente vai aprender o que é a função de transferência, tá? Então, a gente já viu que todo sistema tem uma EDO que representa ele, tá? Olha só, pessoal, a função de transferência, tá? Ela é a transformada de Laplace dessa EDO
que representa o sistema, tá? Onde a gente tem a relação, tá? Entre a variável de saída, tá? E a variável de entrada. Então, pessoal, então, o que é função de transferência, tá? Função de transferência, ela é uma equação, tá? Então, ó, eu escrevo uma EDO que representa um sistema real, tá? Eu escrevo ela através de uma equação diferencial ordinária no tempo, tá? Quando eu transformo essa equação e eu passo ela para o domínio de Laplace, tá? Eu tenho uma função de transferência. Então, a função de transferência, ela é uma equação que representa um sistema real, tá? Só que no domínio de Laplace. Então, depois que eu peguei, representei essa EDO, achei a EDO que representa o meu sistema, né? Apliquei transformada de Laplace nela, ela vira a minha função de transferência. Deu para entender o que é função de transferência, pessoal? Então, olha só, tá? Ó, eu tenho um modelo linear, né? Que é invariante no tempo, tá? Ó, ele tem uma entrada e uma saída, né? E aqui eu tenho o processo que acontece nele, tá? Então, esse processo aqui pode ser, no caso, o processo da caixa d'água, mas poderia ser o processo de um forno, de uma prensa hidráulica, tá? De um circuito elétrico. Então, ó, primeiro a gente consegue escrever a equação que representa esse processo, tá? Quando a gente vem e aplica, tá? A transformada de Laplace nesse sistema, e a gente já aprendeu aqui como aplica, né? Mas a gente está vendo isso mais a fundo lá em modelagem. Quando a gente aplica, ó, eu aplico a transformada de Laplace nesse sistema, tá? Ó, a transformada de Laplace desses daqui, tá? Quando eu tenho isso, pessoal, ó, eu acho uma equação, né? Que é um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. A essa equação eu dou o nome de função de transferência. Tá? Então, ó, a essa equação aqui eu dou... Então, a minha função de transferência, ela é um modelo que representa o meu sistema no domínio de Laplace. Tá? Então, ó, a gente tem aqui a entrada e a saída, e G de S é a minha equação que representa ele. Pessoal, deu para entender o conceito de função de transferência? Deu sim. Mais ou menos. Ó, então vamos lá, Vinícius. Até aqui você foi comigo? Ó. Ah, sim. Até aqui você foi comigo? Uhum. Tá? Se eu pego essa equação aqui e aplico uma transformada de Laplace nela, eu não tenho essa equação no domínio de Laplace? Sim. Essa equação no domínio de Laplace é a minha função de transferência. Entendi. Entendeu? Felipe, eu acho que a tela do senhor travou de novo. Não, eu que voltei. Ah, certo. Tá? Então, olha só. Pessoal, isso é importante entender, tá? O que é função de transferência. Tem alguém ainda que está com dúvida? Pergunta que eu respondo quantas vezes for precisado. Quantas vezes precisar, tá? Por enquanto é de boa. Tranquilo? Ó, pessoal, a gente manipula ela, tá? A gente pega aquela equação e manipula ela algebricamente, tá? De uma forma que vocês vão aprender, mas vai ser basicamente, tá? A transformada de Laplace da saída dividida pela transformada de Laplace da entrada. A gente escreve aqui, ó, uma equação para saída igual à equação da entrada, e quando a gente escreve ela na forma de função de transferência, ela fica dessa forma, tá? Sempre, pessoal, sempre um polinômio no numerador dividido por um polinômio no denominador. LP, como que eu acho isso? É fácil? De jeito nenhum, tá? É muito difícil. Até sistemas simples, né? Até sistemas simples são difíceis da gente achar. Eu vou passar aqui muito rápido, tá? Não se preocupem. Eu vou aqui falar como que eu encontro uma função de transferência,
mas não é escopo dessa matéria aqui não, tá? É escopo de de modelagem matemática. Então, olha só, pessoal, a modelagem matemática, tá? O que a gente vai passar, o que a gente vai começar a fazer aqui na terça-feira agora, a gente já começa na terça-feira agora, e vai fazer o semestre todo, a gente só faz isso, tá? A gente passa um semestre todo aprendendo a calcular, achar a função de transferência, tá? Eu vou mostrar aqui, eu vou passar aqui rapidamente como se faz. Não se assustem, porque provavelmente vocês realmente não vão entender nada, tá? Porque para vocês entenderem, teriam que já ter feito modelagem matemática, mas a gente vai passar o semestre todo lá aprendendo a fazer isso. O que todo mundo tem que saber hoje, tá? Hoje, 19 de março de 2021. O que todo mundo tem que saber? Que função de transferência, tá? Ela é a transformada de Laplace de uma equação que representa um sistema real. Isso todo mundo já sabe? Isso todo mundo já entendeu? Isso é importantíssimo entender. Se não entender isso, não entende nada daqui para frente. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Responde. Sim. Então vamos lá, ó. Pessoal, então olha aqui. Todo sistema, tá? Seja um sistema mecânico, elétrico, seja um sistema hidráulico, seja um sistema pneumático, seja um sistema de troca de calor, tá? Qualquer tipo de sistema tem uma equação, uma lei matemática que define ele, tá? Então, por exemplo, ó, sistemas de mola tem a lei de Hooke, capacitor tem a lei do capacitor, indutor tem a lei do indutor, né? Sistemas de massa, né? Sistemas de massa, segunda lei de Newton, força e massa, segunda lei de Newton. Então, todo sistema mecânico tem uma lei física que representa ele, tá? Aqui tem uma tabela só com um exemplo, tá? Então, olha só. Como que a gente faz, tá? Para achar uma função de transferência. Por exemplo, nesse exemplo aqui, pessoal, tá? Lembrando que a gente vai passar o semestre todo só fazendo isso em modelagem matemática, tá? Ó, a gente tem esse aqui, ó, esse satélite, tá? E olha, esse satélite, ele tem que ficar com o painel voltado sempre para a Terra, né? Ele é um satélite, então ele tem que receber informação da Terra e reproduzir essa informação, tá? Então, olha só, pessoal, todo satélite tem um esquema de motor, tá? Para fazer esse satélite rotacionar. Ah, LP, como assim? Bom, vamos supor que esse satélite sofra alguma colisão com lixo espacial, alguma coisa assim, né? E ele vire 2 graus que seja, né? Pessoal, se ele virar 2 graus que seja, tá? Vamos supor que seja o satélite do Waze. Tá? 2 graus que ele vira, ele já para de funcionar. Em grande parte de onde ele tinha que funcionar. Tá? Então, todo satélite tem um motor que controla o posicionamento dele. Tá? Então, olha só, ele tem um motor aqui que aplica uma força F de rotação nele, tá? Então, ó, ele aplica uma força de rotação, fazendo ele deslocar um ângulo θ, tá? Então, a gente quer achar a equação matemática que represente esse sistema, tá? Então, ó, qual força que eu tenho que aplicar para que esse sistema rotacione 1, 2, 3, 4 graus? Então, aqui a gente quer representar esse sistema através de uma equação, tá? Então, olha só, o primeiro passo é achar qual que é o sistema matemático que representa ele, tá? Para esse sistema aqui, pessoal, tá? É a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton adaptada a movimentos rotativos. Então, a gente tem que o somatório dos torques é igual ao momento de inércia vezes aceleração angular.
É uma lei física que representa todo o movimento rotativo. Então, olha só. O torque que eu vou aplicar, né? É igual a J, o momento angular, vezes a aceleração angular. Então, ó, representei esse sistema aqui, ó, através de uma EDO, tá? Ó, é uma equação diferencial aqui. Esse sistema já é minha função de transferência? Ainda não, né? Para ele ser função de transferência, o que a gente tem que fazer? Aplicar a transformada de Laplace dos dois lados. Apliquei transformada de Laplace dos dois lados, né? Resolvo esse Laplace, ó. E aí a gente está aprendendo, ó. Pronto. Quando eu tenho um sistema no qual eu apliquei transformada de Laplace resolvido, tá? Esse daqui, ó, essa daqui é a transformada de Laplace desse sistema aqui. Tá? Aquele G lá, então, é a função de transferência. Então, o meu G aqui é a função de transferência, tá? Ou seja, é essa equação aqui transformada para o domínio de Laplace, tá? Então, essa daqui é a minha função de transferência que representa o movimento de rotação. O movimento de rotação do satélite, tá? Então, olha só, pessoal. O movimento de rotação do satélite no domínio de Laplace é representado por essa equação. Vamos ver mais exemplo, tá? Olha só, pessoal. Eu tenho aqui um sistema de aceleração do carro, tá? Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui o carro, né? Eu aplico nele uma força, U de T, que é a força que vai fazer ele acelerar. E contra ele, eu tenho uma força de atrito que atrapalha a aceleração dele, né? Essa força de atrito aqui é uma soma do atrito dele com o solo, mais o atrito dele com o ar, né? Então, olha só, eu quero uma equação, né, que fale, né? Se eu acelerar o meu carro com um determinado torque, qual a velocidade que ele vai atingir, tá? Então, eu quero uma equação que represente isso. Pessoal, todo sistema mecânico, tá? É representado pela segunda lei de Newton. Somatório de forças é igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, todo sistema é representado por isso. Então, eu venho aqui, ó, e eu coloco, qual que é a força que eu vou aplicar no carro? U, né? Menos, qual que é a representação do atrito, né? Coeficiente de atrito B vezes a velocidade. É igual a massa vezes a aceleração. Então, ó, escrevi a minha equação na forma de uma equação diferencial ordinária, né? Isso daqui é minha função de transferência? Ainda não, tá? Como que ela pode vir a ser? Para ela vir a ser, eu tenho que vir e aplicar nela a função de Laplace, tá? Então, ó, aplico a transformada de Laplace, pronto, ó. Quando eu tenho a minha EDO aplicada à transformada de Laplace, eu tenho aqui a minha função de transferência, tá? Ó, aqui a gente tem outro sistema, ó. Sistema elétrico, né? Ó, então eu venho aqui, ó, aplico leis de Kirchhoff e acho a EDO que representa esse sistema. Achei a EDO que representa esse sistema. Aplico a transformada de Laplace e encontro a função de transferência. Deu para entender, pessoal? Até aqui, todo mundo entendeu o que é função de transferência? Isso que tem que estar sacramentado. Tá? Bom, entendido. Agora eu vou... A função de transferência dos Laplace, qual que é as duas mesmas? Um em cima e embaixo que o senhor falou aquela hora. Não, não é duas Laplace, não, ó. Você escreve uma equação, né? Na equação contém a entrada e a saída, né? Você coloca de um lado a entrada, do outro a saída, né? E quando você aplica o Laplace disso, já fica assim, ó, tá? Ela se organiza, tá? Com a manipulação algébrica, fica no numerador a transformada da saída
E no denominador, a transformada da entrada. Então, Não. é 2 Laplace tem que fazer. Não, uma só. Você escreve uma equação, ó. Por exemplo, essa equação aqui, ó. Essa equação, de um lado tá a saída, do outro lado da igualdade tá a equação da entrada, tá? Quando você aplica o Laplace, então, ó, nessa equação aqui, já está representado entrada e saída, tá? Quando você aplica o Laplace nessa equação e manipula ela algebricamente, e ela se transforma em isso daqui, tá? Não é que você aplicou 2 Laplace, tá? É que nessa equação aqui, ó, de um lado tá a minha entrada e do outro lado tá a minha saída, tá? Então, ó, quando eu aplico o Laplace nessa equação aqui e manipulo ela algebricamente, tá? No final, ela já fica dessa forma. Deu para entender? Certinho. Certinho? Então, olha só, pessoal. Eu dei aqui alguns exemplos para vocês, tá? Exemplos dos mais simples que a gente tem, tá? Ó. Então, ó, um sistema muito simples, né? De rotação. Um sistema de aceleração, porque a gente considera o nosso carro uma massa única, né? A gente não considera a disposição do peso nele. A gente tem aqui, ó, um circuito elétrico que não poderia ser mais simples, tá? Ó, um circuito RLC. E mesmo para esse tipo de sistema, tá? Achar a função de transferência deles é muito difícil, tá? Vocês vão ver que não é um processo fácil. Então, pessoal, qual que é uma estratégia que a gente pode utilizar, tá? Então, eu tenho aqui um sistema que é muito complexo, tá? Vou usar um exemplo aqui. Então, vamos pensar aqui, ó. Olha só, a gente tem aqui, ó, tá? Um tanque. Tá? A gente tem aqui um tanque, tá? Esse meu tanque aqui, ele serve, tá? E aí a tubulação dele serve de resfriamento, né? Então, ó, esse tanque aqui, a água que sai dele, tá? Serve para eu resfriar o tanque. Tá? A água que entra, a água que sai dele aqui, ó, serve para eu resfriar um forno, tá? Esse meu forno, isso daqui, pessoal, ó, um sistema, isso daqui, ó, uma termoelétrica, tá? Ó, o forno tá esquentando uma água, né? Então, a temperatura do forno aquece uma água, né? Essa água evapora e faz aqui, ó, girar uma turbina, tá? Ó, faz aqui girar uma turbina que está produzindo aqui, tá? Ó, essa turbina aqui está produzindo energia elétrica, tá? Ó, representei aqui, tá? Já representei de forma simplificada como que funciona uma termoelétrica, né? Ó, então, uma termoelétrica, a gente usa carvão, tá? Usa carvão mineral para aquecer a água. Essa água evapora, gira uma turbina que gera energia elétrica. E esse forno, tá? Esse sistema todo tem aferrecido por um tanque de água, tá? Então, olha só. Todo mundo entendeu esse sistema que eu montei aqui? Ó, então, esse desenho que eu fiz aqui, ó. Esse desenho que eu fiz aqui, né? É o desenho
de um sistema de geração de energia, né? A gente tem aqui uma entrada, né? Que é a quantidade de calor aqui no forno, e a gente vai ter como saída a energia elétrica. Felipe, Oi. aí nesse caso vão ser 3 equações? Então, calma aí. Calma aí que eu já vou chegar lá. Então, olha só, pessoal, é possível, tá? É possível, é matematicamente possível, tá? Eu representar esse sistema todo de geração de energia através de uma única equação, tá? É possível? Sim, é possível. É fácil fazer isso? De forma nenhuma, tá? É muito, muito, muito difícil eu conseguir representar esse sistema muito complexo, tá? Através de uma equação só. Ah, LP, mas eu quero saber, tá? A minha entrada é a quantidade de calor no forno e a minha saída é a energia elétrica. Então, a minha entrada é a entrada do forno e a minha saída é a energia elétrica. Eu quero saber essa relação. Eu preciso saber toda essa relação, tá? Dá um jeito aí, se vira para achar uma função, para achar a equação, a função de transferência, que represente isso tudo, tá? Então, já que vocês pediram para mim para eu dar um jeito, eu vou dar, tá? Então, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode pegar esse sistema aqui e quebrar ele em subsistemas, né? Então, olha só, eu venho aqui e em vez de eu calcular a equação do forno junto com a turbina, junto com a transformação de energia elétrica, tá? Vou até tirar o tanque daqui. Vamos pensar só aqui, ó, no forno, né? Então aqui a gente tem uma transformação de temperatura, né? Que tem aqui um movimento mecânico e aqui a gente tem uma relação elétrica, tá? Então, em vez de eu mapear tudo junto, eu posso mapear, é mais fácil, tá? Eu mapear separadamente o forno, tá? Pois olha só, o calor entra no forno, né? Esse calor transforma em água que rotaciona a turbina. Então, eu escrevo uma equação para o forno. A saída do forno, né, é a entrada da minha equação da turbina, né? E a minha rotação da turbina, que é a saída da turbina, é a entrada para o meu sistema elétrico. Então, olha só, ao invés da gente calcular tudo de uma vez, eu dividi em pequenos subsistemas, tá? Então, é mais fácil eu calcular só a equação do forno, depois só a equação da turbina, depois só a equação elétrica. Todo mundo entendeu isso daqui, pessoal? Que eu posso pegar um sistema grande e complexo e dividir em pequenos subsistemas? Porque fica mais fácil eu calcular, achar a equação de cada um, tá? LP, tá, você achou a equação do forno, depois você achou da turbina e depois da elétrica, tá? Mas eu quero a relação do sistema todo, tá? Então, a gente pega esse sistema, quebra em subsistemas. A gente pega esse sistema, quebra em subsistemas. Peraí, pessoal, só um minutinho só. Pessoal, então vamos lá, ó. Então, eu posso pegar esse sistema e dividir em subsistemas, tá? Mas a gente ainda precisa da equação do todo. Então, o que a gente faz, pessoal? A gente consegue, tá? Relacionar esses sistemas de uma forma, tá? Como eles estão encaixados na vida real, tá? Isso daqui, pessoal, chama
essa forma da gente relacionar o meu sistema, como ele é relacionado na vida real, chama diagrama de blocos, álgebra de blocos, tá? Então, ó, a gente tem um sistema grande, eu quebro ele em pequenos sistemas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma G1, que é a função de transferência do forno, né? Eu tenho aqui G2 de S, que é a função de transferência da turbina, e eu tenho aqui a G3 de S, que é a função de transformação do sistema de transformação elétrico, né? Então, olha só, calculei separado. Eu preciso achar o total, tá? Então, a gente vai organizar isso daqui na forma de um diagrama de blocos, tá? Então, a gente vai representar isso daqui numa forma de um diagrama, tá? A gente vai emular na forma do diagrama uma relação que eles têm na vida real, tá? Então, olha só, como que fica, por exemplo, pessoal? Eu vou adiantar aqui um pouquinho, ó. Então, olha só, pessoal, por exemplo, né, ó, eu tenho aqui, ó, esse sistema aqui, né, ó, G1, né? E aí, ó, esse sistema G1 é um sistema completo, todo esse daqui, né? Mas, ó, eu quebrei ele em G1, G2, G3, H1, H2, H3 e representei como que é a relação, tá? Então, ó, G1 é o primeiro sistema, né? Olha só, esse sistema, depois que ele sai dele, né? Por exemplo, vamos supor que ele seja o forno, tá? O calor que sai dele faz gerar a turbina, né? Que faz ter a transformação elétrica. Mas nesse sistema aqui, ó, eu tenho umas perdas de temperatura que influenciam nele, que eu representei elas em HU. Eu tenho perda de energia que eu representei por H2. E eu tenho aqui uma outra perda que eu representei por H3, tá? E esse sistema, ele representa, e ele funciona dessa forma, tá? Então, ó, na planta real, ele é assim, tá? Ó, essas perdas, H1, H2 e H3, elas não influenciam em G1, mas elas influenciam em G2 e G3, tá? Então, é assim que esse sistema se comporta na vida real. Eu represento ele também dessa forma na minha álgebra de blocos. Olha outro exemplo que eu tenho aqui, né? Ó, esse outro sistema aqui, tá? É uma planta complexa, pessoal, tá? Ó, eu peguei uma planta toda, né? E aí eu tenho, ó, G1, tá? Por exemplo, G1 aqui é o sistema de um tanque, G2 é um forno, tá? Ó, esse G2 aqui tem um forno aqui, uma queda de tensão que influencia no sistema, tá? Que é ligado aqui em G3, H3. Então, a gente tem um sistema complexo, tá? Que eu dividi em subsistemas, mas na planta, né? Lá na planta, ele se divide assim, ó. G1 comunica com G2, né? E comunica diretamente com G3. O meu G2, ó, tem uma resposta de H2 que interfere nela e interfere em G3, né? Só que tem uma característica H1 que vai interferir em G1 também. Então, essa daqui é uma caracterização de um sistema, tá? A gente pode olhar para isso daqui e imaginar que é uma linha de produção, tá? Onde cada um desses Gs e Hs são maquinários, tá? Então, esse daqui é um forno, esse daqui é uma prensa hidráulica, esse daqui é um tanque de água, tá? E que a ligação na planta elétrica é dada dessa forma, tá? E a gente quebrou essa planta toda, né? Em cada um dos equipamentos e eu emulei a distribuição do sistema na vida real nessa álgebra de blocos. Deu para entender, pessoal, o que eu quis explicar? Mais ou menos, Felipe. Eu não entendi mais ou menos esse diagrama, esse grandão que você está mostrando aí agora. Não, esse daqui é um diagrama genérico, tá? É só para explicar para vocês, ó. Vamos pensar, ó, tá? Ó, vamos pensar, tá? Ó, você tem uma planta lá, né? Vamos pensar que você tem, ó, vamos pensar que isso daqui é a linha de transformação do alumínio, né? Então aqui, ó, você entra com a alumina, tá? E aí tudo que eu vou falar aqui, tá? Não é o processo de transformação do alumínio, tá?
Mas vamos supor, você entra com uma quantidade de alumina, aí ela passa por um forno, tá? Aí esse metal derretido vai para um processo de resfriamento. Aí olha só, parte do metal, ó, então saiu do G1, né? Parte dele vai para o resfriamento, parte dele vai para o G3 aqui, né? Que é uma parte de aproveitar esse calor aqui para aquecer uma água. Desculpa, parte desse calor é aproveitado aqui no processo de laminação, tá? Olha só que parte desse minério aqui sai sujo e passa por um período de filtragem, tá? E aí esse filtragem, tá? Aqui a gente tem um filtro representado por H2, aqui a gente tem um sistema de refrigeração representado por G2. A gente tem aqui, ó, e que parte da captação do calor volta para o forno, né? Então eu tenho aqui um sistema de troca de calor. Tá? E olha só, pessoal, a laminação, tá? Todo o restante da laminação, né? A sobra, ela volta para passar para não ter perda, tá? Então vamos pensar, ó. Esse daqui é o processo produtivo, tá? Então entra a matéria-prima, passa pelo forno, depois, ó, parte dela vai já para a laminação, parte dela vai para uma resfriagem, tá? Desse processo de resfriagem, parte dela segue para o processo de laminação, mas uma parte vai ser filtrada e outra vai ser reutilizada no forno, reaquecida, né? Então a gente tem aqui um grande filtro e aqui a gente tem uma troca, tá? Um trocador de calor. E aí ele vai para a laminação e daqui sai o alumínio laminado, tá? Só que todas as partes que a gente cortou, a gente está aproveitando e voltando ela para fazer mais chapas, tá? Então aqui seria um picotador, por exemplo, tá? Vamos supor que essa seja o processo de produção do alumínio seja assim lá na planta, né? Então a planta tem um forno que é ligado a um resfriador e a um laminador, tá? E aí aqui tem um processo de seleção, o que vai para o laminador, o que vai para o resfriador, tá? Do meu resfriador, parte dele vai para a laminação, mas parte dele tem que ser refiltrado e parte dele tem que voltar para o forno. E aí passa por um filtro e por um sistema de troca de calor, tá? Então esse daqui é como o meu sistema se organiza na planta, tá? Deu para entender? A planta, ó, essa daqui, esse desenho aqui é a planta industrial. Entendeu agora, Jorge? Certo. Certo? Olha só, eu preciso achar a função de transferência dessa planta industrial, né? O que eu posso fazer? Eu posso me matar. Opa, eu tô com o áudio aberto, então. Eu posso me matar. E eu posso me matar e representar. Eu posso me matar e representar esse sistema através de uma única equação diferencial, tá? O que seria muito difícil. Ou eu posso, tá? Separar uma equação para o forno, uma equação para o resfriador, uma equação para o laminador, uma equação para o filtro, né? Não é mais fácil eu separar? Fazer uma equação só para o forno, uma para o resfriador, uma para o filtro, uma para o laminador, uma para a troca de calor? Então eu peguei esse sistema todo, que é o meu sistema de produção de alumínio, e quebrei ele em pequenos sistemas. Tá? Olha só, pessoal. E eu representei ele, tá? Então, ó, cada equação aqui, ó, cada G, cada H é uma função de transferência de um aparelho, tá? E eu representei eles na forma como está a distribuição na planta. Tá? Tudo bem, pessoal? Até aqui todo mundo me entendeu? Tá? Deu para entender ou não? Beleza. Beleza? Olha só, pessoal. Então, se eu quebrei ele em subsistemas e representei ele como é a representação na planta, eu consigo agora, tá? Aplicando álgebra de blocos, tá? Fazer operações com esses blocos e achar uma única função que representa o sistema todo.
Aí eu vou fazer uma pergunta muito honesta para vocês. Como que tá o gás de vocês para hoje? Porque o que eu vou explicar agora é muito complexo. Álgebra de blocos. Hein? Essa equação tudo? Ó, tudo isso daqui, ó, é equação, ó. Equação, trabalhar com álgebra de blocos, ó. Tudo isso daqui é equação, ó. É um conceito complexo, pessoal. Ó, que a gente vai ter que trabalhar, ó, para achar as funções de transferência. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão no gás? Porque se vocês falar para mim que estiver cansado, e isso daqui crucial para entender daqui para frente. Se vocês falarem para mim que estão muito cansado, eu começo na próxima aula fresco. Se vocês estiverem no gás, a gente começa hoje e termina na próxima aula. Ah, não sei, LP, por mim aí se... Ainda mais falou que vai ver terça-feira também, já tem um reforço terça-feira, se começar a semana que vem fresco, né? Aí vê tudo num dia só, mas que o pessoal decidir também. Hein, pessoal? Eu concordo. Tu concorda? É porque isso daqui vai esquentar a cabeça, né? Isso daqui vai ser difícil, eu vou ter que explicar 3, 4 vezes. Então eu quero que esteja todo mundo com a cabeça bem fresca. O restante, Então deixa semana que vem, então, VLP. beleza? Então olha só, pessoal, muito importante, tá? Todo mundo, ó, o que vocês têm que ter, o que hoje é importantíssimo ter entendido, tá? O que é função de transferência, tá? E como que eu posso pegar um sistema complexo e quebrar em pequenos sistemas? Isso todo mundo entendeu? Sim. E que a representação dele, e que eu represento ele da mesma forma como ele está na planta real? Sim? Então, na próxima aula, tá? Eu vou ensinar vocês a transformarem tudo isso daqui em uma única equação. Beleza. Que aí já vê tudo num dia só, senão chega semana que vem, tem que lembrar e até começar, né? Não, por isso que eu pensei mesmo. E tem 20 minutos só de aula. Pessoal,